tinha 14 anos quando eu fiz meu primeiro cursinho de fotografia, aliado ali com trabalho, com escola e tal. Desde então, sempre. Até os 21 foi hobby. Fotografia era hobby. Aí na faculdade me foi apresentada a fotografia de uma forma diferente, que eu poderia fazer dinheiro com, poderia viver disso. Aí eu larguei tudo, pedi demissão no meu emprego e tal, e comecei a fotografar. Eu tinha 21, 22 anos. Você veio da área de moda? Que eu vi, Publicidade. eu cheguei a ver algumas coisas suas, alguns editoriais publicados em revista, Uhum. Fiz algumas coisas de moda. A minha formação é publicidade, né? tá? Propaganda. Quando eu comecei na fotografia, eu fotografava de tudo. Desde moda, evento e tal. Moda era o que eu mais gostava de fazer, mas eu fotografava de tudo. Até vir o primeiro sensual, né? E aí, como que surgiu essa coisa do sensual? Eu vou falar uma coisa que eu escutei outro dia aqui, que falaram de você. Sempre que vem fotógrafo aqui, eles comentam sobre o seu trabalho, por sinal. Você tem muitos fãs Pô, além de mim. feliz. Teve uma fotógrafa que ela comentou comigo que as suas fotos são tão bonitas e tão delicadas que às vezes você nem repara que a mulher está nua. Eu Bom, achei super legal, assim, isso que ela falou, achei bem bacana. E de onde que veio esse olhar? Porque você tem mesmo um olhar bem diferenciado. eu fico feliz, muito feliz de saber que a galera me segue, que eu consigo inspirar de alguma forma. A fotografia sensual, na verdade, a fotografia sensual chegou em mim, nem fui eu que fui atrás dela. Eu fotografava de tudo, como eu falei, até vir o primeiro sensual. Depois desse primeiro sensual, eu percebi que as minhas ideias pro sensual funcionavam melhor do que todas as minhas ideias para os outros contextos de fotografia, seja infantil, casamento, enfim. E para os clientes também, consequentemente, né, para os clientes funcionavam muito melhor também. E as minhas inspirações de fotografia, depois que a gente acaba percebendo, né? Quando eu analisava quem eu gostava enquanto fotógrafo, todos eles tinham um pezinho no sensual ali. Então acabou que foi moldando um pouco a visão, E né? aí você foi. Hoje, basicamente, você trabalha só com sensual? 99% é Né? sensual. E me fala uma coisa, eu andei vendo um vídeo seu, acho que é um vídeo mais antigo assim, que você falava o seu ponto de vista, o seu olhar sobre a sensualidade. Que você falava que a sensualidade, ela é uma coisa que vem de dentro para fora. Sim. Me fala um pouquinho disso. Eu acho que esse vídeo era sobre objetificação versus sensualidade. Era isso. Que a objetificação é algo externo, quando alguém te coloca enquanto objeto, e a sensualidade é algo espontâneo interno. Acho que a grande diferença das duas é que uma a gente tem que aprender sobre e limitar isso, a gente tem que extinguir isso, e a outra a gente tem que incentivar, que é o lance da sensualidade. Principalmente quando a gente fala sensualidade da mulher, que normalmente ela é muito podada, né? Sempre foi muito podada. Então hoje, com todas as possibilidades que a gente tem, a gente precisa incentivar cada vez Acho mais. que tem isso com você, assim, Nando? Tipo assim, você vai fotografar, é homem. Você sente isso no seu trabalho ou não? Cara, tem. Muita gente me procura justamente pelo fato de ser um olhar masculino sobre. Tá, tá. Já tem gente que prefere um olhar feminino. Mas eu ainda sinto que existe muita resistência das meninas com relação a isso. Não dá pra julgar também, né? A gente fica sabendo de tanta coisa que acontece que não dá pra julgar essa resistência. Mas é bem legal porque a maioria das vezes, quando a pessoa olha a foto ali, acha que tá só nós dois ali. Na verdade, vem marido junto, vem filha junto, é amiga. Às vezes tem equipe trabalhando junto, maquiador, enfim. Eu vi um ensaio que você fez, que acho que você colocou lá na legenda, que tava o marido, a filha, e aí você olha, tá lá a mulher, você não imagina que tem o por Exatamente, trás dali, né? exatamente. Isso é bem legal. Inclusive, esse dia que tava a filha junto, a filha era um pouco mais nova e tal. Eu achei muito legal, porque a filha crescer vendo isso, que ela pode ser, que o corpo dela pode ser mais livre, pra mim foi sensacional, sabe? Eu só não gosto quando tem muita gente que acaba atrapalhando. Tá. Que é muita gente conversando o tempo inteiro, às vezes tira o foco de quem tá sendo fotografado.
Mas quando vai família, eu adoro. E como que é o seu processo de criação ali da foto? Você vai criando uma história na hora? Como que funciona para você? Porque para cada fotógrafo é de uma É diferente. maneira, é. Pra mim começa antes, começa em casa. Tá? Quando eu tô conversando com a cliente, logo nos primeiros contatos, eu já vou tentando entender o que que ela quer do ensaio para montar uma historinha na minha cabeça. Ou seja, chegou em casa, tomou um café e isso vai acontecendo no ensaio, de forma que realmente pareça uma historinha depois. Aí tem o lance da construção de contexto, que é essa. Tem o lance da construção de imagem também, que eu tento sempre colocar camadas nas imagens para trazer, como eu posso dizer, para martelar um pouquinho a construção de uma história. Então, provavelmente, a galera que vai ver as fotos, eles vão notar que tem um primeiro, um segundo e um terceiro plano, às vezes, bem marcado nas fotos. O pessoal até me zoa que eu fico colocando mato na frente da lente. Mas é porque eu gosto de realmente marcar os planos para reforçar a ideia de uma história. É a sua assinatura. Talvez seja, Então, talvez seja. né? Como que foi assim? Você vem de uma família que é mais religiosa? Religiosa e tradicional, né? Tá, Essa eu acho que foi a parte mais difícil do início, tá. porque nem é tanto pelo julgamento, porque eles não me julgam muito, não. É muito mais pela quebra de tabus que eu tinha, por exemplo, na minha cabeça. Eu ia falar, porque você já cresceu assim, né? E aí eu imagino que você tem que quebrar primeiro em você, né? Porque eu cresci com opiniões de que tal coisa é errado, tal coisa não é legal para uma mulher, enfim. Só que na minha cabeça por que que não é legal? Você questionava. Exato. Legal. Só que na igreja evangélica, o questionamento nem sempre é muito bem-vindo. Nem sempre. Alguns são, outros nem tanto. Quando é muito tradicional, então, é pior ainda. Os questionamentos eles vão sendo mais reprimidos. Aí você questiona, mas uma hora tu para de questionar também. Na fase adulta, as questões voltaram todas de novo. E quando eu comecei a fazer, o primeiro ensaio eu fiz meio contrariado até, sabe? Pesquisei muito e tal, fiz, mas será que o que eu tô fazendo é legal, né? Será que é legal pra ela? Principalmente, esse era o meu questionamento, assim. Porque eu tinha aprendido que não era legal pra mulher. Não era por mim, era pra ela. Será que o que eu tô fazendo é legal pra ela? Aí, quando comecei a estudar uma outra coisa, comecei a me desligar de uma ideia e comecei a estudar outras ideias. Ouvir outras pessoas, ouvir outras ideias. Aí, desembocou hoje no que eu sou Porque hoje. na verdade é o inverso, né? A mulher quando ela vem fazer o ensaio assim, faz muito bem pra ela, né? É o Demais. contrário, né? É o contrário. Hoje a gente teve um caso assim aqui. É, Hoje a gente fotografou aqui, gente. é. Hoje a gente teve um caso assim, de uma pessoa que ela precisava retomar a autoestima, precisava se reencontrar como uma mulher bonita e atraente. E o ensaio foi uma sugestão da psicóloga dela. Nossa, perfeito, né? Muito bom, eu acho excelente. Continuem, gente. E hoje, você antes você tinha um estúdio que era seu, e aí Uhum, hoje você está trabalhando mais assim em locações por São Paulo, aqui na casa também, né? sim. Porque essa coisa da locação ajuda também, não ajuda? Dá uma Nossa, soltada assim quando a pessoa vem fazer o sensual, porque tem mais demais. elementos. Isso funciona para Demais. você? Você percebe isso? Muito, muito, muito. Pela variedade que a gente tem de histórias que a gente pode contar. Segundo, porque fica um ambiente convidativo para cliente. É uma coisa que não é tão estranha para ela. É, Tem ali elementos que exato. Do que dia ela a dia conhece do dia a dela, dia, né? né? Que ela gosta, que ela vai se identificar. E tem coisa para interagir. Seja pegar uma panela para fingir que tá Dá uma fazendo alguma soltada. coisa. Tem foto que eu nem uso, mas é uma ação que eu vou pedir para ela fazer, para ela se soltar. Não que eu vou usar aquela foto, mas eu vou pedir para ela se soltar para ela entrar no ensaio. E Exatamente. você começou a fazer de gestante também, inclusive você fez alguns aqui, né? Fiz, E de onde que fiz. veio isso? O gestante eu Tá. já fazia antes. Porém, era meio travadinho e tal. Quando surgiu o sensual na minha vida, que eu dei um tempo de fazer gestante, eu acho que natural, porque eu tava descobrindo essa nova fotografia,
começou um outro tabu que era se a mulher perdia ou não a sensualidade na gestação. E não perde. Fiz um primeiro pra provar isso. Tá. Depois desse primeiro começou a surgir outros pedidos. A galera começou a ver de uma forma diferente. Falou, não, eu continuo sendo bonita na gestação. E você também andou fazendo uns collabs aí, que inclusive teve um collab Fiz. aqui, me conte. Meu, eu adoro fazer collab, na verdade, porque você já fez com vários fotógrafos? vários. Assim? Fiz com o Cadu, do Projeto do Escuro, aqui. Fiz recentemente com o Desante, Fernando Desante, que é um parceirão também. Fiz com o Renato Breyer também, que tá comigo na fotografia desde que eu comecei. Cara, eu acho que é a forma mais legal de aprender e de passar conhecimento, os dois. Porque é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, fotografando. Tá. Quando a gente consegue ter uma visão sobre um único objeto e a gente consegue ter contato com a outra visão. Sabe? Que normalmente a gente está fotografando a cliente, mas é sempre o meu olhar sobre. Quando eu estou fotografando na collab, eu falo, tá, mas e agora? Como que o Fernando faria isso aqui? Eu tenho certeza que o Renato ia estar em cima dessa cadeira fazendo essa foto, sabe? Entendi. É mais ou menos isso. E isso agora também está mais comum, porque teve uma época que tinha meio que uma coisa dos fotógrafos assim, meio que cada um tem seu espaço, não divide nada. Você é tranquilo assim para isso? Você fazia workshop também, né? Sim, você ministrava, sim. né? Não workshop, né? Então para você isso também é bem tranquilo, né? Eu sou muito tranquilo com isso porque a minha retomada com a fotografia na fase adulta, porque eu estudei adolescente, né? Fui trabalhar com outras coisas e a minha retomada na fase adulta com fotografia foi dando aula de fotografia num projeto da prefeitura que dava aula em comunidades carentes e tal. E eu fui dar aula nesse projeto. Então, o passar conhecimento para mim, ensinar a fotografar para mim, foi o meu primeiro contato da fase adulta com a fotografia. Então, as collabs, os workshops, encontros e tal, para mim é muito tranquilo porque, né? Faz parte. Faz parte, Mas, cara, fotógrafo é um bichinho que tem um ego inflado, viu? Né? A galera que fotografa sabe o que eu tô falando. É difícil. Filme de modelo, filme de locação, enfim. Porque eu tava falando isso com a Darlene, né, que veio aqui do Querida Foto, ela tava me falando isso, porque eu compartilho, eu acho super tranquilo, porque não tem nada a ver. Na verdade, a pessoa pode, ela falou, fotografia não é casamento, ela falou. Você pode fotografar hoje com ela, amanhã ver o seu trabalho, e aí Sim. Não é um casamento, né? E não tem que fazer. Bem, né? Porque acho que a galera pensa em que vai perder o cliente e tal. Mas os olhares são muito diferentes. Cada um tem sua luz, né? Exato. O seu jeito. Às vezes olhou pra minha foto, não vai perder o cliente porque ela quer aquela luz, aquele enquadramento. E aquele enquadramento o fotógrafo X não tem, Y não tem, quem vai ter é tal. E não existe uma concorrência direta entre fotógrafos porque não existe olhar igual. Exato. Ô, Nando, vamos falar um pouco de vídeo agora. Tá. E aí, você acha... Eu vejo aqui que a maioria dos fotógrafos meio que divide o ensaio, assim, uma parte foto, uma parte vídeo, e eu vejo que você consegue sustentar seu trabalho na fotografia, né? Como que é isso pra você, assim? Porque eu vejo muito, assim, você é o cara da foto, sim. né? Cara, eu me considero um tanto negligente nisso. Deveria fazer mais vídeos. Tá. Porém, é o seguinte, a galera tem feito muito vídeo porque as plataformas exigem. Tipo, Instagram, TikTok. Pra você poder ter a entrega do material quando você posta. Exatamente. Cada vez mais eles pedem mais vídeos. E não é o fotógrafo que tá pedindo, nem o cliente que tá pedindo. É a plataforma. Tá. Então, ao mesmo tempo que eu tento me sustentar com a fotografia e só eu reavalio se eu tenho que fazer vídeo ou não. Só que eu também tento ampliar a presença digital também. Para que não dependa apenas de Instagram e outras redes. Então eu estou reformulando o site, eu estou tentando entrar em outras plataformas de conteúdo para que eu não fique refém. Você sabe que eu escutei uma coisa essa semana que eu nunca tinha pensado, né? Eu nem lembro onde que foi. Uma pessoa que comentou assim, os seguidores não são os seus seguidores.
Os seguidores, eles são seguidores da plataforma. Então, não adianta você se empenhar, e você tem 1 milhão de seguidores, de repente você postar alguma coisa ou mudar uma regra da plataforma, você perdeu tudo, porque aquilo não é seu, né? Então, eu acho que também tem essa preocupação, né? Ainda mais quem tem que colocar imagem lá, de repente você também não pode jogar todas as fichas numa coisa só, né? Exatamente, exatamente. Quando eu falo sobre reavaliar o vídeo, é um pouco disso também. Eu preciso colocar, eu entendo que a plataforma exige e eu tô dentro da plataforma. Eu ainda tô lá. Então eu tenho que me adequar a isso, né? Não adianta eu querer caminhar contra a maré e fazer com que a plataforma entenda o que eu quero. Sim. Sou eu que tenho que entender, né? E é muito isso mesmo. O seguidor que tá lá, hoje em dia você pode ter, sei lá, 500 mil seguidores e eles não vão receber só o seu conteúdo. Ele vai ver uma coisa sua e uma porrada de aleatoriedades. Um monte de coisa aleatória. De gente que ele nem segue. E você já foi pro TikTok? Não. Isso aqui não Não. tava, viu? Essa pergunta. Não, a gente tava falando disso, né, semanas atrás. Vou. Mas ainda não estou lá. Tá a caminho? Porque caminha com vídeo isso, né? E como eu sou resistente com o vídeo... Então, mas você... Agora vamos falar a resistência de todo fotógrafo, né? Eu sempre brinco assim, quando a pessoa não gosta de aparecer, ela vai para trás das câmeras, para trás da lente, né? Pra gente estar aqui falando é muito complicado, né? Difícil, né? Mas a gente precisa. Quando a gente fala do vídeo, você sente que as suas clientes gostariam de ter vídeos dela ou o vídeo que você mostrando, tipo bastidores, tal, para você ter um engajamento? Pois eu acho que um pouquinho dos dois. Um pouquinho dos dois? Um pouquinho dos dois. Você sente isso? As clientes, elas querem o vídeo muito mais pela entrega da plataforma, né? E eu quero meu vídeo por isso também. Também. Às vezes ela nem quer o vídeo pra ela se ver no vídeo ali. Às vezes a foto já supriu essa necessidade. Só que ela sabe que o vídeo vai entregar mais. Tá. Então ela quer um pouquinho disso também. também. Então daí precisa pros dois. Pra um lado e pro outro. Eu, sinceramente falando, gostaria muito mais de fazer mais making-offs. Tá. Só que eu não sou blogueirinho, eu não sei. Não, eu ia falar se isso também, assim, no seu trabalho, que você trabalha muito com a coisa do nu, se também seria uma coisa complicada, né? Porque você dirige a pessoa para você ter aquele resultado. A maioria das suas clientes não são modelos. É mais complicado porque aí eu vou ter que definir certos pontos no ensaio que é possível fazer o vídeo. Vai ter hora que não tem como, que ela vai estar com o seio à mostra e tal. Não vou filmar essa parte. Então, eu fiquei imaginando isso, porque deve ser muito mais difícil, né? Pra derrubar porque um é diferente da foto, né? E aí você controla ali o que você quer, Exato, né? Às vezes até na própria pose. Como você falou ali, põe uma coisinha lá na frente. Exato. No vídeo já fica mais difícil de fazer isso. Então, no meu caso é mais difícil fazer um making off mesmo, assim. Dá, tem gente que faz isso muito bem. Sim. Inclusive eu preciso assistir mais essas pessoas pra aprender. Me fala aí sobre os planos para o futuro, para onde que está indo o seu olhar agora? Ai, cara, eu tô recebendo alguns convites pra fazer temporadas fora. Ai, que legal. Nossa, eu vou ficar sem nenhum fotógrafo aqui. Tá todo mundo indo fazer temporada fora, a Darlene, você. Mas eu fico muito feliz com isso. Teve uma época que eu fiz bastante, só que aqui dentro do Brasil. Tá. Então eu abri a agenda fora, né, de São Paulo. Só que agora surgiram uns convites pra fora do Brasil mesmo. Toda a sinceridade do mundo, eu morro de medo. Tá. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que realmente eu sou medroso com essas coisas. Mas estou analisando com carinho. Vamos ver se dá certo. Que legal. Muito bom. Vamos ver, né? Tem que ir, né? A gente tem que aproveitar as oportunidades, não é? Fiquei muito feliz desse bate-papo aqui. A gente tem que fazer mais vezes, né? Fazer mais capítulos, faremos. Né? Agora eu tô menos nervoso, passou dor de barriga. Tá vendo? Foi só uma conversinha. Não tá bom. Faremos. Nossa. Fazer nossa fotinho pra terminar.